Bolsonaro usa o indulto de Natal para garantir a impunidade dos responsáveis pelo massacre do Carandiru. Ok. Vamos lá. Então vamos lá. Massacre do Carandiru foi algo que aconteceu no dia 2 de outubro de 1992. Basicamente, no presídio do Carandiru estava acontecendo uma rebelião. Daí nisso entraram para parar essa rebelião 74 policiais e mataram em uma vez só 111 presos. Então é uma das histórias mais nefastas que a gente tem aqui Tem o no nosso livro, país. né? Uhum, O livro virou filme em algum momento, não foi? virou. O primeiro contato que eu tive com essa história foi através do filme. Eu vou admitir que quando aconteceu esse massacre eu tinha 5 anos de idade, então não tinha idade para lembrar disso. A primeira vez que eu ouvi falar foi através desse filme, que foi de um livro, foi a adaptação de um livro que foi escrita pelo Drauzio Varela, se eu não me engano, né? Ali, bicho, você vai descobrir que além de ser o velhinho simpático médico da televisão, o cara escreve pra caralho. Falando sério. É um registro brutal. Primeiro do cotidiano do Carandiru, o que era viver ali dentro e tal, e depois o que é esse episódio do massacre. Porra, literatura de primeira. Drauzio escreve muito. Uhum. Daí, ok, então vimos ali, são 74 policiais, né, que cometeram esses assassinatos. Desses 74, 5 já faleceram, e os outros 69 foram condenados pelo massacre, mas foram condenados, mas até agora ninguém cumpriu pena, porque foi um baita de um vai e vem. Foram condenados no tribunal do júri, daí foram descondenados no Tribunal de Justiça, recondenados no Superior Tribunal de Justiça, e daí foi para o STF, onde foi decidido que não vale mais recurso, e daí estaria hoje no que se chama de dosimetria, ou seja, que é o momento daí do processo onde se decide qual que seria o tamanho das penas para isso. Mas o fato é que com esse vai e vem acontece que até agora não houve nenhuma pena para nenhum dos 69 que ainda estão vivos. Mas e aí? Que brasileiro. Muito Né? brasileiro isso. Sim. Mais brasileiro que. Como é? Só querendo samba. Uhum. Mas daí, e daí, Álvaro, o que aconteceu hoje? Por que a gente está falando aí do, no massacre do Carandiru? Vamos para o Com UOL. essa manchete principal deste momento, que é justamente o indulto de Natal. Coloca pra gente aqui, o indulto de Natal de Bolsonaro perdoa os policiais do massacre do Carandiru. Essa é a notícia neste momento em destaque aqui no UOL, falando que o último indulto natalino do presidente Jair Bolsonaro, publicado hoje no Diário Oficial da União, concede o perdão aos policiais condenados pelo massacre do Carandiru, que ocorreu em 1992. A publicação desse ano contém um artigo inédito perdoando agentes de forças de segurança que foram condenados, ainda que provisoriamente, por crime ocorrido há mais de 30 anos. E esse dispositivo não estava presente nos indultos natalinos que foram concedidos anteriormente por Bolsonaro e foi incluído no primeiro perdão presidencial após o massacre do Carandiru completar 30 anos. A gente está vendo aí as imagens, né, que são históricas do que aconteceu aqui nesse presídio em São Paulo. Tá, vocês entenderam aí qual que é o truque? Basicamente, nesse indulto foi colocado um novo artigo, que não existia antes, que perdoa agentes de segurança condenados a mais de 30 anos. Justamente quando o massacre completou 30 anos. Completou 30 anos no dia 2 de outubro. Então foi feito sob medida para ajudar esses caras. Exatamente. Não é por acidente. O governo Bolsonaro quer sim dar arrego para os autores do massacre do Carandiru.
Sim, isso aí foi Isso não é uma direcionado. opinião mais, é um fato, tá lá. Foi direcionado e quem fala isso não sou eu, vamos aqui para o G1. Último indulto de Natal de Bolsonaro perdoa policiais militares que foram condenados pelo massacre do Carandiru em São Paulo. Mas para quem participa do processo ou acompanha o caso do Carandiru, o indulto de Bolsonaro é inconstitucional. Isso por, segundo os especialistas aí que a reportagem ouviu, o indulto presidencial não pode ser individualizado. E nesse caso, o entendimento deles é de que o decreto não seguiu as regras da lei, já que foi criado para favorecer diretamente os condenados pelo massacre do Carandiru. Olha lá, ó, foi criado. Volta lá, Sofia, por gentileza. Foi criado para favorecer diretamente os condenados pelo massacre do Carandiru. E por isso é inconstitucional. Então, não é só a gente que está falando, Álvaro, eu acho que nós dois tivemos a mesma percepção, mas e os especialistas também. Foi feito para proteger esses caras. Não, porque aqui a gente tem sempre esse cuidado, assim, né? É óbvio que a gente opina, tá? Mas a gente fala assim, ó, isso aqui é opinião, aquilo ali é fato. Aqui você tem uma avaliação, assim, causal. Não tem jeito, é muito difícil de argumentar o contrário. Então, não é mera opinião. Exato. E daí, hoje, se você vai acompanhando aí os noticiários, o que a gente viu foi uma série de juristas questionando essa ação. Então, vamos lá, vamos voltar para o G1. No G1 a gente lê que estou em contato, quem está dizendo isso? O procurador Maurício Ribeiro Lopes, do Ministério Público. Ele diz, estou em contato com órgãos legitimados para a ADIM, que é a Ação Direta de Inconstitucionalidade, para exatamente pôr um limite a esse absurdo. A fala, então, é do Maurício Antônio Ribeiro Lopes, de novo, né? Que completa dizendo, não pode ser concedido a crimes hediondos, e a Constituição assim os considera. Falta observância aos princípios da legalidade. Aí já meteu um nível simbólico na coisa, que é impressionante, né? O governo Bolsonaro, no apagar das luzes, quer perdoar crimes hediondos. O que são crimes hediondos? São aqueles desenvolvidos com com animalesca violência. Essa é uma definição possível. Então é isso. Está perdoado o massacre. E é interessante que ele falou ali de ADIM, né? Ação Direta de Inconstitucionalidade. O que é isso? Basicamente é uma ação que você vai lá e cutuca o STF para que o STF julgue se aquilo é constitucional ou não. Por quê? Porque o Ministério, esse jurista aí do Ministério Público justamente está dizendo, é inconstitucional, isso é crime hediondo não pode ser indultado. Perfeito. Né? E daí, também queria trazer aqui uma segunda reportagem do Estadão, que basicamente o que eles fizeram foi uma reportagem que é uma longa lista de diferentes juristas falando diferentes razões pela qual esse indulto é inconstitucional. Eu sugiro fortemente que as pessoas leiam, mas eu vou trazer só dois aqui para a gente não ficar muito textão. E eu quero ocupar um espaço do nosso corte para dialogar com o Antônio Valentim, gente, que está ali no chat, tá? Vamos respeitar muito o Antônio. Eu vou fazer a leitura, a Sofia vai contar a história em detalhes para a gente, depois eu quero conversar contigo, Antônio. Bem na boa, papo reto, né? Mas na humildade e na simplicidade. Vamos lá? Cadê, Sofia? Juristas criticam o indulto de Natal, que pode perdoar agentes envolvidos no Carandiru. É um escárnio. É a Bianca Tavolari, que é professora de Direito da INSPER, estuda a memória urbana sobre o massacre. Para ela, o indulto significa a legitimação da barbárie e tem graves impactos sociais. Passa uma mensagem de que nós, enquanto sociedade, a gente não responsabiliza agentes estatais por torturas e execução. Aí tem o Tiago Botino, esse é professor da Fundação Getúlio Vargas no Rio e critica a escolha por dois motivos. Vamos ver. O primeiro, porque ele avalia que esse tipo de decreto não deve ser particularizado,
pois assim o indulto perde seus efeitos esperados, desafogar o sistema carcerário, o que tem um viés humanitário, e também dá um bônus ao bom comportamento. E por um segundo ponto de vista, aí já fala do cara, né? Diz o Thiago. E por um segundo ponto de vista, acho que você não deve indultar casos que não chegaram ainda ao início concreto da pena. Muito bem. Então, basicamente, você vê ali uma dizendo que é necessário responsabilizar os agentes de segurança, algo que está se perdendo quando você dá esse indulto, e o segundo dizendo que não faz sentido dar indulto para alguém que sequer começou a cumprir a pena. Saindo dos juristas, teve um jornalista que fez um comentário que eu gostei bastante, que eu queria colocar aqui, que foi o Leonardo Sakamoto. O Carandiru, gente, é um caso que é emblemático sobre a impunidade no Brasil, né? Independentemente se você concorda ou não concorda com a polícia mais truculenta, mas o fato é que você teve um massacre na casa de detenção. O pessoal chegou atirando, matando, destruindo todo mundo. E aí os principais nomes desse massacre já tinham ficado impunes, né? O coronel Ubiratã tinha chegado a ser condenado por centenas de anos, foi depois cancelada a condenação, elegeu-se deputado pelo PTB, inclusive usando o número 14111 para zoar com 111 mortos mesmo, e aí depois foi assassinado em motivos esquisitos que nunca ninguém explicou. Gente, vocês entenderam isso? Foram 111 mortos. O cara se elegeu deputado usando o número 111 no número da urna. Meu Deus do céu. Daí, agora, recentemente, a gente teve agora no mês passado, em novembro, né, a morte do ex-governador Luiz Antônio Fleury Filho, que também é um responsável por tudo isso, mas nunca foi arrolado como um réu, né? E era responsável também pelo que aconteceu e nunca foi punido, né? E morreu também na paz e na tranquilidade sem ser. E agora, esse bando de policiais, né, que tinha sido condenado, que houve todo um processo de condenação, décadas, né, de sofrimento por parte das famílias das vítimas, e agora Jair Bolsonaro carimba a marca do seu governo, que é a marca da impunidade para os amigos, em cima do processo. Uhum. Perfeito. Exatamente. Eu acho que é importante aqui dizer, Álvaro, que a gente, às vezes, se fala muito que a história cobra, a história cobra. Não, gente, a história não cobra. Você vê aí 2 exemplos de pessoas que estiveram entre os responsáveis e já faleceram, foram sem ser nunca cobradas. Quem tem que cobrar é a gente. Posso falar com o Antônio aqui? Já estou liberado? Bora lá. Então o Antônio Valentim está dizendo assim, só tinha anjo no Carandiru, né? E, pô, eu não pediria, Antônio, para você ter uma outra visão a respeito do tema direitos humanos e tal. Eu não iria por aí para tentar fazer você mudar de ideia. E aqui já é sobre isso que se trata, né? Já não está mais informando ninguém. Estou querendo ver se você pensa um pouquinho diferente. Olha só, você não precisa pensar em direitos humanos, pensa só nos seus próprios interesses. Eu estou sentindo, Antônio, que você é um cara sério. Você não gosta de criminalidade, Antônio. Você não gosta de bandidagem, Antônio. Você é um cara de família. E aí, Antônio, talvez você não saiba, mas se você for ler a respeito, isso os especialistas, os historiadores contam, Antônio, o massacre do Carandiru eliminou 111 presos e criou neste processo a maior facção criminosa do Brasil, o PCC, que se organizou a partir daquele massacre, Antônio. Então você eliminou 111 presos, Antônio, e criou uma facção criminosa que, se fosse uma empresa, estava entre as 20 maiores do Brasil. Então, Antônio, entrar num presídio e matar todo mundo, Antônio, não é o melhor jeito para te deixar seguro, Antônio. Pensa em você. Não pensa em punir os outros. Pensa em você. Não pensa em fazer o mal para o outro, seja ele bandido, escroto, etc. Pensa em você, pensa no seu conforto, pensa na segurança da tua família. E aí você vai ser um pouquinho mais humano, embora não acredite em direitos humanos. Me empolguei aqui, Antônio. Ao longo de janeiro, a programação do Meteoro Brasil fica nas mãos de Sofia Labanca, Anderson Moraes e Tássio Denker. Os 3 apresentando e comentando os principais fatos de cada dia, num mês que é importantíssimo, num momento histórico que é ímpar para o Brasil, num mês em que tudo pode acontecer, inclusive nada, e nada é a pior das hipóteses, porque quando tudo tá uma merda, se nada acontece,
tudo continua na merda. Você quer que alguma coisa aconteça. Enfim, Sofia, Anderson e Tássio, acompanhados, talvez, quem sabe, numa dessas de convidados especiais que podem vir ou não. É uma programação de completa incertezas, que é para combinar com o momento atual do Brasil, né? E onde estarei eu? Onde estará a doutora Ana? Ora, pela primeira vez em minha nem tão curta vida, eu tirarei um mês de férias. E jamais abriria a mão da companhia de doutora Ana neste projeto. Que projeto? O projeto de se ausentar no momento mais inadequado possível, decepcionando um grande público e colocando a própria reputação em risco. Mas é por uma boa causa, é em nome da minha saúde mental.